Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mateus. Seja bem-vindo a essa aula. Hoje eu vou fazer um trabalho muito interessante com vocês sobre a história da filosofia medieval. Essa é a nossa aula número 2 e a gente vai falar um pouquinho sobre os períodos medievais. É um material de grande importância que vai nos auxiliar e muito na compreensão de como que a cultura se desenvolveu naquele período, não é? A gente ouve muito falar que a Idade Média é a chamada Idade das Trevas, que não houve conhecimento e que não acontecia nenhum tipo de atividade, não é? Que viesse a transformar aí a vida das pessoas. Mas o que acontece é que quando a gente começa a estudar um pouquinho da história e a gente tem condições de verificar fontes bem esclarecedoras, não é? A gente tem condições de vislumbrar muita coisa que aconteceu no passado, muitos fatos importantes. E aí a gente acaba percebendo que a Idade das Trevas ela foi uma idade de muita luz, de muito conhecimento e que ajudou e muito no desenvolvimento da cultura ocidental, não é? A cultura ocidental ela tem aí mais de 6.000 anos de idade e durante esse período da Idade Média ela foi reforçada, não é? Com a participação de grandes pensadores que elencaram esse período. Pensadores estes que nessa aula nós iremos trabalhar com alguns deles para que você tenha a oportunidade de conhecê-los e perceber a sua grande importância no desenvolvimento da história e principalmente, não é, na transformação da política, da economia e principalmente da filosofia. Todos esses fatores serão muito importantes porque vão trazer aí mudanças nos séculos seguintes que vão ser muito importantes para o desenvolvimento da história humana. E é muito importante trazer a vocês, caros alunos, a importância desse período, lançar luz sobre ele em um momento em que muitas pessoas falam, não é, que Idade Média é a Idade das Trevas. E eu te desafio, vamos provar o contrário, ok? Vamos então dar sequência a esse trabalho. Olha que interessante, não é? A característica principal da filosofia medieval é a experiência humana, fundamentada na existência do sagrado. É muito importante trazer à tona essas discussões, uma vez que, quando falamos na experiência do sagrado, ele tem uma grande importância na formação moral do ser humano. Falamos aí de transformações que são muito importantes para que o indivíduo ele tenha condições de viver em sociedade e viver em paz com as pessoas, desenvolva sua consciência. E essa experiência humana fundamentada na existência do sagrado, é justamente para mostrar a existência do sagrado dentro da ciência e que a ciência dialoga com o sagrado. Essa perspectiva ficou conhecida como Quaestio Dei, questão de Deus, que é a busca racional pela verdade que não se contradiz pela fé, mas, pelo contrário, lhe dá um novo sentido. Isso é muito importante para que tenhamos condições de entender todas as nuances que permeiam esse tema. Olha só, a questão de Deus. Muitas pessoas, não é, quando estudam a religião e a religiosidade, elas dizem que religião e ciência não se misturam. Elas dizem que a ciência ela trafega por um caminho e a religião trafega por outro. Mas os filósofos medievais irão mostrar o contrário, que existe uma simetria entre a religião e a ciência. A ciência pode ser explicada pela religião, assim como a religião também pode ser explicada pela ciência. E essa simetria, não é? Que vai ser concatenada dentro dessas ideias, é um fator muito importante para conhecermos, não é? A importância desse período e o quanto que esse período, não é? Foi efêmero, trouxe mudanças efêmeras na humanidade, mudou a perspectiva de vida do ser humano, seu entendimento do mundo
e da realidade. E olha só, veja que interessante. Quando a gente fala na Idade Média, não é? A gente também fala do feudalismo. E o que é o feudalismo? O feudalismo é o antigo sistema de terras, não é? É o antigo método econômico, é um projeto econômico desenvolvido para desenvolver, não é? Atividades comerciais. Ele era baseado na terra, feudo, por isso, feudalismo. Feudo significa terra, não é? Sistema de terras. E esse sistema de terras, ele perdurou durante muito tempo na Europa, não é? O sistema feudal. E ele era baseado numa organização econômica em que as pessoas, não é? Elas viviam da terra. Olha que interessante, você possuía aí o chamado senhor feudal. Quem era o senhor feudal? O proprietário dessa terra, que com o passar do tempo vai ser conhecido como o rei, não é? E olha só, esse senhor feudal, ele era o dono da terra. E esse proprietário da terra, ele oferecia um espaço para que as pessoas pudessem habitar nela, não é? Mas defendendo as terras e defendendo principalmente o feudo, não é? A terra e o vilarejo nos momentos de guerras. Por quê? Existiam aí invasões de povos bárbaros, não é? E aí as cidades começaram a ser desenvolvidas dentro dessa perspectiva que eu estou mostrando para vocês nessa aula, não é? As cidades, elas eram muradas, não é? Eram chamadas de burgos. Daí deriva-se o nome burguesia, porque ela deveria possuir muros altos, ela deveria ter uma construção que impedisse invasões. Eram os antigos castelos e os antigos vilarejos, para impedir as invasões dos guerreiros bárbaros e que os alimentos fossem guardados no interior dessas, não é, dessas vilas e desses locais, que eram os feudos, nos momentos de guerra. E aí o servo, não é? Ele se tornava vassalo, ele devia obrigações ao senhor feudal, não é? E esse tornava-se seu sucerano, seu líder, o qual, não é? Recebia dele o trabalho e garantia sua presença na terra. Então foi um sistema econômico que perdurou durante muito tempo. E olha só, isso vai auxiliar e muito no desenvolvimento da filosofia medieval. Olha só, a filosofia medieval foi desenvolvida principalmente, mas não exclusivamente na Europa, durante a Idade Média, do século V ao século XV. Então, veja bem, o período da Idade Média, não é? Ele durou aí do século V até o século XV. E foi um período de grande importância, não é? Porque você tem aí 10 séculos, um período de 1000 anos. A gente vê muito aquelas passagens nos antigos livros de história, não é? Da eterna ordem feudal, não é? E durante 1000 anos, todo esse período foi de extrema importância para o desenvolvimento desse povo. E olha só, de maneira geral, podemos dizer que os principais traços da filosofia medieval são a retomada do pensamento clássico grego, estudo de Sócrates e, especialmente, de Platão e Aristóteles, reflexões sobre Deus, que era o principal objeto de estudo do período, cuja existência tentava ser confirmada racionalmente e, conforme já citado anteriormente, a tentativa de conciliar fé com razão. Foi um período aí de extrema importância, não é? Em que a população feudal vai tentar conectar, não é? Os filósofos vão tentar conectar o quê? Fé com razão. E o que é uma coisa e o que é outra, não é? O que é fé? O que é razão? A razão é a capacidade humana de raciocinar. E o raciocínio, não é? Desenvolvido aí pelo grande filósofo grego, não é? Aristóteles, que nos diz o seguinte: olha só, o que é o raciocínio? É a mediação dos valores, é a capacidade de medir os valores
e dá uma solução para os problemas. Outra questão interessante é sobre a fé. Qual é o significado da fé, não é? Quando a gente pega a Bíblia, a gente vai ver escrito lá, não é? Que Paulo, não é? Vai dizer o seguinte no Evangelho, aliás, Paulo não, Jesus Cristo mesmo, ele diz: bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ver, não é? Esse é o grande significado da fé. Você não precisar dessa comprovação. E é em cima dessas palavras que a gente vai fazer um trabalho muito importante, não é? Porque nós iremos também ver para crer, como São Tomé, não é? E nós perceberemos essa presença da fé dentro da estrutura religiosa. E olha só, de maneira geral, podemos dizer que os principais traços da filosofia medieval são a retomada do pensamento clássico grego, estudo de Sócrates e especialmente Platão e Aristóteles. Olha que coisa importante, não é? Eu deixei aí grifado a retomada do pensamento clássico grego. E justamente por quê? Porque a gente tem aí as invasões bárbaras que vão prejudicar muito o acesso à cultura e à filosofia grega. Então a gente vai ter aí muitos conflitos, não é? E olha só, estudos, o estudo de Sócrates, olha que interessante, e especialmente Platão e Aristóteles, esses três grandes pensadores da filosofia grega, não é? Eles enquadram-se muito bem dentro dos pensadores estoicistas, que são conservadores, que são tradicionais, mas que eles têm aí uma importância muito grande para o debate científico, justamente por quê? Porque esses pensadores, não é, eles desenvolveram a ciência, eles desenvolveram, não é, a habilidade de comunicar, a habilidade, não é, de você discernir entre o certo e o errado. Sócrates é um dos grandes nomes da filosofia. Sua famosa frase, eu sei que nada sei, não é? Ela demonstra inicialmente que a ignorância é a base do conhecimento. No momento em que o indivíduo reconhece não é sua ignorância, ele está pronto para o conhecimento. E isso faz com que ele aprenda a desenvolver linhas de raciocínio muito importantes para perseguir as informações para chegar até a verdade. Nós temos aí também Platão, não é? Platão foi um grande entusiasta e um grande filósofo na Grécia Antiga que trouxe importantes linhas de raciocínio. Vale muito a pena lembrar aí o mito da caverna, não é? Que demonstra aí a dificuldade da busca pelo conhecimento, a caverna íngreme que o homem precisa escalar, não é? Para poder chegar até o conhecimento. O quanto é difícil se chegar ao conhecimento. E, finalmente, o pensamento de Aristóteles, não é? Um grande pensador grego que influenciou e muito a ciência, trazendo aí a lógica para que a gente possa estudar. Finalmente, essas três linhas de raciocínio são muito importantes para a compreensão do pensamento medieval. E olha só, vamos fazer também reflexões sobre Deus, não é? A religião, ela aproxima o homem de Deus. E esses filósofos que eu estou trazendo à tona para vocês, caros alunos, também vão levantar essa questão de que a ciência também pode aproximar o homem de Deus. E olha só, a religião, ela é uma ciência racional, porque ela está relacionada com a moral, com o comportamento humano, não é? Com a transformação e o preparo do homem para a vivência em sociedade. E a ciência também faz este importante papel. Olha só, durante a Idade Média, o pensamento grego foi retomado principalmente através das tradições de obras clássicas feitas por monges cristãos. Isso é muito importante de ser demonstrado, por quê? Porque essas obras, não é, no momento em que elas são traduzidas aí, elas vão exigir uma fidelidade muito grande, um estudo minucioso, não é? Para que você possa traduzir aquilo que foi escrito e, principalmente, ter uma confiabilidade naquilo que está sendo traduzido. Isso é muito importante, não é?
a Igreja Católica desenvolveu um importante projeto, um importante trabalho para poder estudar essa cultura, para poder, não é, demonstrar o quanto essa cultura era importante. E quando você traz essas obras clássicas, não é, que vão ser traduzidas aí, elas vão ser muito importantes para a transformação do pensamento europeu. E olha só, filósofos como Aristóteles e Platão exerceram influência significativa no desenvolvimento do pensamento medieval, especialmente nas áreas da filosofia, teologia e ciência. Olha só como que a gente consegue concatenar três instituições filosóficas muito importantes: a filosofia, a mãe de todas as ciências, não é? A teologia, Theo vem do latim, que quer dizer Deus, não é? A lógica divina. Vamos aproximar o homem de Deus estudando teologia, não é? Olha que interessante. E, finalmente, a ciência, que por si própria, não é, já configura o estudo, não é, de toda a realidade, de toda a lógica que permeia o ser humano e promove a sua transformação, que regulamenta o seu bem-estar e, finalmente, uma ciência que transforma a vida do ser humano. É muito importante, não é? A compreensão de todos esses fatores para percebermos o quanto é importante esse estudo, não é? O quanto que foi importante a preservação desses escritos. É por isso que a gente percebe uma luminosidade muito grande no período medieval. A preservação de documentos, a preservação de fontes, não é? O desafio de você traduzir aquilo que estava escrito durante um determinado período. Tudo isso são ingredientes muito importantes para você poder estudar a história, compreender como ela foi construída e, finalmente, não é? Estar diante de fatos que vão transformar a vida do homem. E olha só, suas ideias, não é? A gente está falando de Aristóteles, Platão e Sócrates. Olha só, suas ideias foram adaptadas e incorporadas ao contexto cristão, contribuindo para a expansão do conhecimento e o surgimento de novas correntes filosóficas. Veja como que isso é importante, não é? O conhecimento ele vai ser expandido na medida em que você traz, não é? A filosofia, você traz a teologia e você traz a ciência, não é? Essas três grandes estruturas de pensamento para você poder entender como que é o funcionamento das regras sociais, como que é o funcionamento do mundo, como que o mundo, não é? É organizado e preparado para a ação humana. E isso foi muito importante, porque expandiu o conhecimento, oportunizou o aparecimento de grandes pensadores, de grandes escritores que tiveram condições de conciliar, não é, a razão com a fé. Eles tiveram condições de conciliar a ciência com a religião e, através dessa importante conciliação, eles puderam justificar essa fé, a importância dela para o homem e o quanto que ela foi importante na preservação de valores morais, culturais, não é? Que há 6.000 anos estão presentes em nossa cultura. E olha, a retomada do pensamento grego na Idade Média foi fundamental para a preservação e transmissão do legado intelectual da antiguidade para as futuras gerações. Veja como que isso é importante, não é? Retomada do pensamento grego. No slide anterior, eu falei um pouquinho para você, caro aluno, que havia aí, não é, uma invasão bárbara. Olha que interessante, não é? Os bárbaros invadiam determinadas regiões e isso dificultava, porque os guerreiros bárbaros, eles eram como ervas daninhas, não é? Eles eram como aquelas pragas de gafanhoto, eles chegavam, destruíam todo o vilarejo, saqueavam os alimentos, matavam os homens, abusavam das mulheres, não é?
os guerreiros bárbaros, e todo esse material histórico, todo esse material filosófico, tudo isso era destruído. Haja vista quando a gente estuda, por exemplo, a história dos vikings, quando começaram a invadir a Europa, não é? A destruição que o povo viking fez dentro da Europa foi gigantesca, de todo um legado cultural, não é? Arquitetônico, cultura, que foi desenvolvido ali dentro, foi destruído por esses povos quando eles começaram a invadir o continente europeu. E essa dificuldade, ela foi sofrida, não é? E muito pelos povos que viviam ali, pelos intelectuais, pelos filósofos, não é? Os pensadores. Eles sofriam muito, por quê? Porque muito desse material era roubado, era destruído, era pilhado, era queimado, não é? E era uma forma que esses povos bárbaros no momento da invasão, que não compreendiam o valor cultural do legado, não é, da religião cristã para o mundo, eles destruíam tudo isso. E isso gerou um prejuízo e uma dificuldade muito grande para os pesquisadores daquele momento poderem escrever a história. Por isso que quando a gente fala que, olha, a retomada do pensamento grego na Idade Média, não é? A retomada desse pensamento grego foi de grande importância, não é? Gerou, mas foi uma tomada, não é? De pensamento, uma retomada de tudo isso com muita dificuldade, não é? Dificuldade de tradição, de invasão, com todas as dificuldades que eram concernentes àquele período. E olha só, a preservação e transmissão do legado intelectual da humanidade para as gerações futuras. Isso tudo foi fundamental, não é? Para as gerações futuras. Hoje, o que nós temos de cultura do passado deve-se a esses homens, não é? Daqui a pouco eu vou falar o nome deles, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não é? Principalmente, mas você tem muitos outros pensadores aí do período medieval que também preservaram fontes, não é? Fizeram trabalhos muito sérios e muito lúcidos sobre a ciência. Tudo que nós temos hoje de preservação, a gente tem que agradecer essas instituições, principalmente a Igreja Católica, né? A preservação da Bíblia, né? Dos escritos bíblicos e tudo isso, que foi alvo de guerra, foi alvo de saques, não é? Foi alvo de perseguição religiosa. Quando estudamos a história do cristianismo, percebemos o quão duro foi a vida dos apóstolos, não é? Mortos, perseguidos, até ocorreu o processo de conversão de todo um continente, né? De todo um povo, a divisão do Império Romano em dois, tudo isso foi uma demora muito grande que prejudicou o desenvolvimento da nossa cultura, que é a cultura judaico-cristã. O enfrentamento com essa cultura bárbara, não é, trouxe dores profundas ao desenvolvimento do cristianismo e principalmente da nossa cultura filosófica. E olha só, vejam que interessante. As ideias de Sócrates, agora eu vou falar um pouquinho sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. As ideias de Sócrates tiveram influência significativa no período medieval, principalmente através da filosofia neoplatônica e da patrística. Tudo aquilo que foi escrito, não é? Por Sócrates foi escrito por Platão. Por isso que a gente fala dessa filosofia neoplatônica, não é? E da patrística. O que é a patrística? São os pais da igreja, não é? Os pais fundadores da Igreja Católica, os homens que estudaram, não é? Toda a estrutura de fundação da igreja. Seu legado filosófico, baseado na busca pela verdade e ética no questionamento constante, contribuiu para o desenvolvimento do pensamento medieval, influenciado pensadores como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses dois homens são de fundamental importância. Daqui a pouquinho, no transcorrer da aula, vou aprofundar um pouco mais nesses dois pensadores, não é? Porque agora a gente está falando da importância do Sócrates nesse pensamento.
E o que é essa filosofia neoplatônica? É uma filosofia muito importante, porque ela vai rebuscar o questionamento da existência das coisas. Por que as coisas existem, não é? E isso vai fazer com que o discurso religioso, não é? A ciência religiosa, a teologia, ela possa se tornar ciência, por ser explicada por tudo aquilo que trabalha a ciência. E olha, sua ênfase na importância da razão e da moralidade moldou a filosofia e a teologia da Idade Média, deixando um impacto duradouro no pensamento ocidental. Então, a filosofia e a teologia, né, foram amplamente desenvolvidas durante esse período da Idade Média e discutidas, não é? Porque elas foram postas em prática para poder analisar a religião cristã, para analisar o cristianismo. E essa análise foi de extrema importância para o desenvolvimento da cultura cristã, porque vai desenvolver toda uma estrutura, não é? Moral. Veja bem, a dama da justiça, não é? Que é simbolizada por uma deusa grega, a gente tem a presença da cultura grega dentro da nossa cultura ocidental. A cultura ocidental ela é baseada em três grandes pilares, não é? A cultura grega, não é? O direito romano e o cristianismo, a Igreja Católica, não é? Nós temos aí os três grandes pilares da cultura judaico-cristã, da cultura ocidental. Se destruir qualquer um desses três pilares, você destroçará toda a cultura ocidental. Então é muito importante termos essa consciência, não é? E a importância de como que a cultura ela é importante para o povo. E aí a gente percebe, não é? A ciência da filosofia, a ciência, não é? Que está ali dentro da estrutura grega, da estrutura romana, da estrutura cristã, fazendo parte da nossa estrutura cultural, nos dando um direcionamento sobre justiça, sobre poder, não é? Sobre democracia e todas as questões e nuances que revelam a importância do nosso povo, a importância da nossa cultura. E olha, a patrística, não é? Os pais da igreja, foi fundamental no período medieval, unindo a filosofia clássica ao cristianismo. Isso é muito importante de ser mostrado, não é? Porque a gente vai pegar a filosofia clássica ao cristianismo, não é? A gente vai trazer esses três grandes pensadores que vão alterar a estrutura de pensamento. Então, até então, quando se falava em religião, você tinha ali uma fundamentação, não é? Que ficava somente dentro do universo da fé. Mas quando você traz uma linha de raciocínio baseada também na ciência para dar um reforço da fé, você tem uma lógica, não é, científica, que vai ali dar sustentação, não é? Uma sustentação moral, uma sustentação econômica e principalmente ideológica aquilo que está sendo estudado. E muita coisa foi desenvolvida nesse período, né? Os vitrais, na cultura, na leitura, na arquitetura medieval, que é muito importante. Olha só os castelos, não é? Os castelos medievais, como eles são importantes para o estudo dessa estrutura cultural. É muito importante a gente entender essa participação da ciência na religião, porque ela vai desenvolver toda uma estrutura de poder, toda uma estrutura voltada, não é, para a conexão do homem com o sagrado. E os pensadores patrísticos buscavam conciliar a fé com a razão, influenciando fortemente a teologia e a filosofia na época. E isso vai ser muito interessante, porque vai fomentar muito debate, não é? Acerca da importância da religião e do quanto que a religião ela pode ser vista, não é? Sobre um prisma da ciência, ela pode ser explicada pela ciência. Isso vai dar um lugar de destaque para a religião, principalmente para que o homem ele nunca se perca, não é?
Porque a religião, ela é uma bússola moral para o ser humano, fazendo com que ele, ao desenvolver a ciência, ele tenha uma preocupação muito grande com a vida. É por isso que é tão importante analisarmos todas essas questões. E olha só, suas obras ajudaram a moldar o pensamento medieval, estabelecendo as bases para a interpretação da fé cristã. Além disso, a patrística contribuiu para o desenvolvimento da escolástica e influenciou grandes nomes como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Eu estou sempre lembrando os nomes de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, porque eles foram aí as bases da patrística, né? As bases do pensamento da igreja, que são de extrema importância para o desenvolvimento da cultura de um povo. E olha só, não foi somente na literatura, não é? Não foi somente na filosofia que houve esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento também está presente em quê? Na arte, não é? Nas pinturas, nos vitrais, nos afrescos que eram feitos no teto das igrejas, né? Na nave da igreja, que faziam aí uma importância muito grande de se registrar a história através da pintura e principalmente através da arquitetura, que foi tão marcante para marcar a presença da cultura de um povo durante toda uma história. E aí a gente vê, não é, os belíssimos castelos que até hoje são conservados, não é? Como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Quem vai nas cidades históricas aqui no Brasil, por exemplo, em cidades como Salvador ou Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, Mariana, Tiradentes, fica encantado com a exuberância e com a beleza das igrejas, não é? Onde suas arquiteturas, a forma de suas construções ilustram a importância daquele passado, ilustram como que foi importante a vida daquele povo, não é? Naquele momento histórico. É por isso que a patrística, ela é tão importante, não é? Os pais da igreja foram tão importantes, porque eles deram o pontapé inicial para a produção de todo um conjunto de técnicas, um conjunto de pinturas, que incentivou também os estilos e os estilistas, não é, pintores, a produzirem obras utilizando aí novas ferramentas para a pintura, novas técnicas de pintura, não é? E principalmente na arquitetura, a transformação, não é, de um projeto arquitetônico numa realidade, fez com que a igreja ganhasse aí uma dimensão de poder muito grande na conexão do homem, não é, com o divino, com o sagrado. E olha só, durante o período medieval, o pensamento de Platão foi fundamental, influenciando a filosofia e teologia da época. Olha só, a gente está falando um pouquinho de Platão, não é? Platão também foi um grande influenciador do pensamento, não é, teológico desse período. Suas ideias sobre a realidade das formas e a busca pela verdade influenciaram pensadores medievais como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, eu gosto sempre de estar lembrando os nomes de Tomás de Aquino e Santo Agostinho, por quê? Para você ver quais foram os filósofos, não é, que estimularam os pensamentos deles. E como a gente está falando de Sócrates, Platão e Aristóteles, é muito importante trazer aí um pouco do pensamento de Platão, não é? E olha só, as ideias sobre realidade das formas ideais e a busca pela verdade. É por isso que é tão importante a gente estar conectando, não é? A filosofia grega com o cristianismo. Por quê? Uma perseguição pela verdade, uma busca pela verdade que vai encantar o ser humano, que vai fazer com que ele se torne próximo de Deus. E olha só, a noção de um mundo ideal e a distinção entre o mundo sensível e o mundo das ideias ressoaram na busca pela verdade e na interpretação da fé cristã. E isso foi de uma extrema importância, não é? Entre você perceber qual que é o mundo das ideias e qual que é o mundo real. E é interessante
que quando a gente concatena esses dois pensamentos, a gente chega a uma conclusão muito importante. Jesus Cristo, por exemplo, não falava do mundo de ideias, ele falava do mundo real, não é? E quando a gente traz a perfeição do mundo das ideias para o mundo real, nós mudamos o comportamento do ser humano. É por isso, não é, que quando a gente está trabalhando na busca pela verdade e na interpretação da fé cristã, nós estamos adentrando a um espaço de extrema importância que ajuda a entender como a cultura cristã foi desenvolvida, não é? E principalmente que esse paraíso do mundo das ideias, ele pode ser transposto na prática através da melhoria do comportamento humano na busca pela sua salvação espiritual. Como assim trabalhou, não é? Jesus Cristo. Ele trabalhava esse mundo das ideias no mundo real, para que o homem pudesse ter salva a sua alma, não é? E pudesse estar com o seu espírito preparado para ir ao paraíso. Então é muito interessante quando se concatena as ideias de Platão, não é, com o pensamento cristão, no trabalho desenvolvido aí por São Tomás de Aquino e também por Santo Agostinho. E olha, Platão contribuiu para o desenvolvimento da filosofia medieval, integrando-a como teologia cristã e influenciando o pensamento da época. Olha só, né? A contribuição de Platão, que ele vai integrar com a teologia cristã. Então, ele vai fazer uma aproximação com a teologia cristã muito interessante, que vai auxiliar que a ciência possa explicar a religião, que a ciência possa ser percebida na religião. Isso é um fator muito importante, não é? Para que a religião possa se desenvolver. E aí a gente vai falar um pouquinho também do Aristóteles. A filosofia de Aristóteles foi fundamental para o pensamento da filosofia medieval. Olha só, pois seus escritos foram amplamente estudados e interpretados por filósofos como Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fez um trabalho muito importante, não é, em cima dos escritos de Aristóteles, porque o Aristóteles ele vai trabalhar com a lógica, com a mediação das ideias, com o equilíbrio das coisas. E é por isso que é tão importante você trazer a lógica à explicação, porque você vai conseguir interpretar o evangelho, não é? Interpretar as sagradas escrituras de uma maneira mais coerente, baseando-se, não é, nas técnicas e principalmente no trabalho desenvolvido por São Tomás de Aquino. É muito importante falar da Suma Teológica desenvolvida por São Tomás de Aquino, que foi de extrema importância, não é, para você concatenar o pensamento aristotélico com o cristianismo. E olha só, Aristóteles influenciou o desenvolvimento da escolástica, trazendo conceitos como a lógica, a metafísica e a ética, que foram incorporados e adaptados ao pensamento cristão. Então, três elementos muito importantes: lógica, metafísica e ética, não é? E isso vai influenciar o desenvolvimento da escolástica, que é o quê? Essa escola de pensamento. A escolástica é uma escola de pensadores, de pessoas que vão se basear nesse pensamento e, a partir dele, irão desenvolver outras obras de extrema importância, facilitando ainda mais a compreensão das pessoas com base no que estes patrísticos, não é? Que esses pais da igreja fundamentaram dentro da religião e dentro da ciência. Sua abordagem sistemática e racional foi essencial para a integração da filosofia clássica com a teologia cristã, moldando assim a filosofia medieval. A filosofia medieval foi muito rica, justamente porque ela trazia esses grandes pensadores, modificavam os costumes, não é, de um povo
preparando-o para a vivência em sociedade. Isso melhorou muito o processo de civilização do homem, a construção de leis, não é? Que eram amparadas por uma instituição moral que melhorasse os comportamentos, a forma com que o homem se adaptasse ao mundo, eliminando da nossa sociedade a barbárie. A barbárie foi totalmente, não é, eliminada dentro do processo civilizatório, e é muito importante que isso seja dito por causa da influência dos pensadores, da literatura, não é? Desse período, e isso foi de extrema importância para o desenvolvimento da população europeia durante esse período. Olha só, outro dado interessante, que a escolástica foi um importante movimento intelectual na Idade Média, valorizando a razão e a fé na busca do conhecimento. Então, a gente vai ter uma relação íntima, não é? Entre a fé e principalmente com a ciência. Esses são fatores de extrema importância, porque vão fazer com que a religião possa ser explicada pela ciência. Ó, filósofos como Tomás de Aquino buscavam conciliar a filosofia clássica com a teologia cristã, influenciando fortemente o pensamento da época. Eu tenho frisado muito isso para você, caro aluno, dessa influência, não é, de São Tomás de Aquino dentro dessa estrutura cultural, justamente porque ele foi aí um dos grandes entusiastas desse período, com as suas atividades, não é? Com toda a sua linha de raciocínio, para transformar e melhorar a qualidade de tudo aquilo que era trabalhado, não é? Dentro da filosofia, para dentro do âmbito teológico. Isso vai melhorar e muito, não é, a relação do homem com a ciência e a sua compreensão dos fenômenos ligados à ciência. Isso vai influenciar também o desenvolvimento de universidades, não é? Por exemplo, a escolástica teve um papel fundamental no desenvolvimento da educação e no estabelecimento das bases da universidade medieval, contribuindo para a preservação de transmissão do conhecimento ao longo dos séculos. Então, a gente vê aí universidades, não é? Sendo construídas que vão fomentar o desenvolvimento de intelectuais, de pessoas que têm uma habilidade de leitura e compreensão do mundo e da realidade, de tal forma que possam modificar o mundo para melhor. E é aí que a gente vê surgir, né, no finalzinho da Idade Média, o advento de quê? Do mercantilismo e, finalmente, do capitalismo, que foram influências marcantes que vieram desses períodos, que foram de extrema importância para o desenvolvimento da população. E olha só, todas essas universidades foram de extrema importância, não é? Porque elas acabaram contribuindo para a preservação e transmissão do conhecimento ao longo dos séculos. Deve-se muito à cultura desses povos, não é? O desenvolvimento da cultura durante esses períodos. E olha só, estou mostrando aí um pouquinho das universidades, não é, europeias que tiveram aí a ressonância da filosofia de Tomás de Aquino e Santo Agostinho, como a Universidade de Paris e a Universidade de Bolonha, não é? É interessante a gente trazer à tona essas imagens para que a gente possa compreender a importância dessas culturas. Durante o período medieval, as universidades foram fortemente influenciadas pela escolástica, não é? Um movimento filosófico e teológico que buscava conciliar a fé cristã com a razão. Então, dentro da filosofia escolástica, a gente via aí uma concatenação de ideias muito importante entre ciência e religião. E, ó, escolas como a Universidade de Paris e a Universidade de Bolonha se destacaram nesse contexto, desenvolvendo um intenso debate intelectual que moldou o pensamento da época. E o importante eram os grandes debates que eram fomentados ali e que auxiliaram em muito, não é? No que vai desencadear nas reformas religiosas, nas transformações das estruturas, não é? De poder, de economia, de cultura, não é? E da teologia dos séculos subsequentes. Resultado do quê? Dos grandes intelectuais que foram formados nessas instituições. A escolástica valorizava o uso da lógica
e da argumentação para investigar questões teológicas e filosóficas, deixando um legado duradouro na história do ensino superior. Bom, eu vou terminando essa aula por aqui, caro aluno. Te deixo um forte abraço, não é? Espero que você tenha gostado desse material e que ele tenha auxiliado para ilustrar na compreensão de todos esses fatores que trabalhamos no transcorrer dessas aulas. Vou deixar você aí um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!